Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa Política e hoje vou receber aqui uma pessoa que figura já entre os nomes mais comentados da pré-candidatura ao governo do Estado, uma mulher e alguém que vem surpreendendo com a sua postura como política. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje com a professora Maria do Carmo. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição, Álvaro. É um prazer mesmo estar aqui conversando com você. Agora, professora, eu não tenho como não perguntar nessa entrevista como é que uma pessoa de sucesso na família, construiu uma família belíssima, filhos bem criados, todos muito bem posicionados, ou seja, uma pessoa de sucesso na família, uma pessoa de sucesso na vida empresarial, suas empresas, as empresas da sua família se deram muito bem até agora, né? Todas muito bem posicionadas no mercado. Por que colocar isso tudo em prol da vida pública política? Porque a gente sabe que tem exposição, tem crítica, tem videozinho, tem tudo isso, né? Eu imagino que antes disso era uma vida muito mais tranquila, reservada, porque exige isso, né? E eu queria entender por que essa. Olha só, eu penso que nós, seres humanos que vivemos em sociedade, temos um papel fundamental e eu acredito plenamente que cada um de nós tem uma contribuição para dar para o mundo. Aquela história, né, de nenhum homem é uma ilha. Então, eu acho que as nossas atitudes, a nossa vida, impacta milhares de outras vidas. O quanto cada um vai definir na história. Existem pessoas que vieram ao mundo para impactar a vida de milhares, algumas de centenas, outras de 10. Então, você descobrir o seu papel no mundo é importante. Eu levo essas coisas muito a sério porque eu sou daquelas pessoas que acreditam que a nossa história de vida tem um propósito de Deus, né, para o mundo, para você estar aqui, o que Ele espera da gente. E pela minha trajetória, eu sinto que eu vim para mudar a vida das pessoas. Eu sempre tive esse desejo dentro de mim. Antes, quando eu era professora, eu gostava de ver as pessoas aprenderem, de ver as pessoas evoluírem. Depois a gente vai caminhando aí nas profissões, enfim, eu fui contadora, não dei certo porque era um ambiente muito fechado, muito restrito a livros, a números. Fui fazer direito, me formei, virei advogada. Então eu acho que a política ela veio como um caminho natural de pessoas que querem impactar as outras. A educação já foi um caminho que a gente sentiu o peso dessa responsabilidade, eu conto sempre, quando nós começamos a nossa trajetória na FAMetro, que eu vi os primeiros alunos chegando, me deu um peso, assim, uma responsabilidade, nossa, esse pessoal está vindo aqui entregar seus projetos de vida para nós. A gente está com uma missão na mão, preparar essas pessoas para concretizarem seus desejos. E eu acho que a política foi o caminho natural disso. Eu sinto que a gente pode e deve fazer melhor, contribuir para que o nosso mundo, e aqui no caso o nosso Estado, se torne um Estado melhor. E aí você vai vendo tanta coisa acontecer e você pergunta, por que não, né? E aí isso daí me fez vir. Realmente tem sido um caminho, vamos dizer assim, difícil, não é fácil, mas como tudo na minha vida eu tenho seguido sem me deter. Então... E é sobre isso, fácil e difícil, que eu queria falar um pouco, né? Porque quando a senhora faz essa história, né, a gente mostra muito aquela coisa de você entender, se eu conseguir vencer até aqui, né, eu tenho capacidade de chegar até ali, né? Eu vejo que é muito esse sentimento, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco desses níveis de dificuldade. Aqui a gente sabe que tem muita dificuldade, né, nessa vida para conquistar as pessoas ali no negócio privado e tal. E no público, como é que foi como é que a senhora está vendo essa não receptividade, né? Porque na verdade no público as pessoas não querem que você entre. Tem um grupo que não quer que você entre. Verdade. Olha só, eu acho que isso realmente também faz parte do caminho e da caminhada. Abrir a porta para outros que são como eu e que acham assim, isso daqui não é para mim.
Mas é um caminho que todos nós devemos percorrer, ou podemos, né? Então, assim, os pioneiros pagam um preço. E eu tenho certeza que depois dessa minha caminhada, outros virão com mais facilidade. Olha, todas as pessoas que começam uma caminhada abrindo um caminho, elas avocam para si essa responsabilidade de tornar o caminho mais fácil para outras pessoas. A gente sabe que muitos entraram na política e eles se enclausuram ali como se aquilo fosse um nicho, que não deveria ser. Era só uma etapa, vamos dizer assim, uma etapa de uma caminhada, como qualquer outra. Mas não, de repente virou assim um cercado, uma coisa restrita que, não, para entrar aqui você tem que fazer isso. Não, não é um clubinho. Política é para a sociedade, é para o povo. Então eu penso que todos nós podemos sim contribuir e devemos, aliás, contribuir. Então eu espero que essa caminhada minha abra caminho para outros que venham com coragem. Muita gente diz para mim, tem coragem. Eu digo, que eles falam quando falam de coragem? Mas agora a gente entende, é o medo de se expor, é o medo de colocar a cara na rua e ser agredida, ser vítima de fake news, ser, né, objeto de pedradas, mas eu falo, isso faz parte. A senhora está conduzindo bem isso? Porque se tem a questão emocional também, né? A gente vai vendo, vai vendo. Eu acho que a minha vida toda eu nunca tive medo dessas coisas, porque Bom. eu sou uma pessoa que eu me conheço tanto, e eu sei tanto do que eu quero, do que eu sou, que a opinião alheia nunca me importou. Ela me importa na medida de que ela é, vamos dizer assim, uma forma de me tornar melhor. Mas aquilo que é para me pôr para baixo, eu ignoro totalmente, não ligo mesmo. Agora sou, assim, eu acho valioso a contribuição das pessoas para mim, quando elas vêm me ensinar, me orientar, me ajudar a crescer, né? Eu sempre descartei aquilo que não acho de utilidade para a minha caminhada. Então, tem sido assim, eu me importo na medida certa. O prefeito Davi Almeida teve aqui, o ex-prefeito, na verdade, e ele fez essa colocação sobre você. Ele falou o que ela sabe administrar, o que ela entende de administração. Ela nunca administrou nada. Eu deveria devolver essa pergunta para ele, porque eu posso mostrar o que eu já administrei. Eu venho da iniciativa privada a vida inteira, né? A vida inteira praticamente, porque eu tive uma breve incursão na vida pública quando eu fui funcionária pública concursada. E deixei porque realmente não atendia os meus anseios. Mas ele fazer essa pergunta para mim, eu devolvo para ele. O que ele fez na vida que me mostra que ele sabe administrar? Bom, a prefeitura é o pior exemplo que a gente pode ter, né? Foi bem mal administrada. Fora que a gente não vê nenhuma história de tirar um negócio do zero e levar ele a um patamar que é reconhecido na sociedade. Isso é realmente fruto de trabalho. Eu tive outros negócios, meu marido teve outros negócios, em alguns deles a gente teve que fechar por circunstâncias econômicas mesmo, né, da conjuntura econômica, outras que a gente realmente descobriu que não tinha afinidade. Por exemplo, eu gosto de dizer que eu dou maior valor para o comerciante, porque não é fácil ser comerciante. É uma luta, principalmente aqui no país, você saber lidar com estoques, com fluxos de mercadoria, imposto, tudo. Então, eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar com educação, porque era uma área que eu gostava. Comecei a olhar quando eu estava na faculdade, que eu voltei para a faculdade depois de quase 14 anos de formada, eu voltei para os bancos da universidade para fazer um novo curso. E daí eu me encantei com a educação, coincidiu com o momento da FAMetro, e é isso, a gente tirar um projeto, porque eu estive na FAMetro, estou na FAMetro desde a concepção. Desde o papel. Eu fiz o contrato, né? O contrato de constituição da FAMetro fui eu que redigi, olha só, colocando os meus conhecimentos de direito, eu elaborei o contrato social, ou seja, aquele contrato primitivo que está lá, foi redigido pela Maria do Carmo, ou seja, eu fui a mãe da FAMetro embrionária, né? Porque o contrato é o primeiro passo para
consolidação da empresa. Então, eu estou lá desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Eu tive a notícia de que minha mãe tinha... me chamaram ao hospital para dizer que ela, né, tinha falecido. Eu estava trabalhando na fundação da FAMetro. A gente estava lá com as pessoas, fazendo os planos, né? Foi 2002, ano que minha mãe faleceu. Então, eu estou ali desde sempre, é uma vida. 24 anos é uma vida, né? A pessoa já se tornou até maior, né? É verdade. A maioridade. Então, eu administro de fato. Ele não. O prefeito é que está devendo explicações da administração desastrosa da prefeitura municipal. Agora, e como é que a senhora vê, dentro desse contexto ainda de crítica, porque é exatamente isso que a gente está falando, é um questionamento sobre a sua capacidade, né? Aí surgiu, né, e é um fato, surgiu uma nota baixa num dos cursos, que eu acho que é o de medicina, numa avaliação nacional que é feita desse curso. Sim. Né? E isso foi tido como, vamos dizer assim, prova dessa incapacidade de gestão. Como é que a senhora avalia o uso disso, essa colocação pública? Olha só, as críticas que são feitas por pessoas que não têm sequer a menor capacidade intelectual para fazer, e nem profissional. Porque a gente fica surpreso quando a pessoa fala com tanta propriedade, né? Não administra a faculdade, a nota foi... E aí você olha para a pessoa que está fazendo a crítica e você diz, nossa, como é que você critica sem você conhecer? É igual eu dar uma opinião sobre um jogo de futebol sem ter a menor noção de futebol, né, qualquer outra situação, ou criticar. Então, nós chamamos pessoas competentes para trabalhar conosco e hoje, das 20 salas, nós temos mais de 2.500 salas espalhadas pelo Amazonas, nós temos mais de 50.000 alunos, extrapolamos as fronteiras do norte, né, já estamos em outros estados, nós estamos em 58 municípios do Amazonas, né? Fomos para o interior. Dentro da cidade aqui, da capital, nós temos 5 unidades aqui no centro, que é no centro não, na Zona Sul, Centro-Sul, que é na Constantino, Djalma. Sim. Aí nós temos na Zona Leste, na Zona Norte, temos na Cachoeirinha, nós temos na Compensa. Nós fomos expandindo a nossa instituição. Isso, para mim, é um indicador de muito sucesso e de uma boa administração. Até porque, qual foi a empresa que cresceu como nós crescemos nos últimos 20 anos aqui no estado do Amazonas? E nós fomos referência, né, nos congressos, nos seminários de educação que tem, sempre a FAMetro é citada, inclusive pelas grandes consultorias, como a Roper, que fala que em 2023 nós estávamos entre as 10 maiores de ensino presencial. Hoje, provavelmente, nós estávamos no 6º lugar, hoje provavelmente estamos em 4º, talvez, porque só tinham faculdades do Sul e a única do Norte éramos nós, somos nós, aliás. Né? 6ª, nós crescemos mais de 2.100 posições. Se isso não é administrar bem, o que seria? Então, aí veio o ENAMED. Aí a pessoa que está divulgando a notícia demonstra toda a sua ignorância ao falar que a nota da FAMetro é que foi a nota 1. Não. A nota da FAMetro, o IGC, é 4. Há 8 anos consecutivos. Isso é a nota da instituição. E é uma nota que a gente dá o maior valor, porque, na maioria das vezes, as instituições elas ficam se revezando. Primeiro, segundo, aí volta, vai. Uma briga ali, né? A gente mantém, né? Nós estamos à frente da UEA, estamos aí sempre revezando em primeiro com a UFAM, que é uma instituição centenária, universidade pública. E o ENAMED é uma nota do curso de medicina. Primeira prova de teste do curso de medicina para o Brasil. Foi lançada agora. A nossa instituição é jovem, nós temos aí... Então essa nota foi a primeira avaliação? Da primeira avaliação, para todo o Brasil. Foi no Brasil inteiro? Todo o Brasil.
Aí eu estou concorrendo com instituições, como eu já falei, o FAM, centenária. A FAMetro, ela tinha 3 turmas apenas, né, que saíram agora da faculdade. Veja bem, eu não estou terceirizando a culpa, não, muito pelo contrário, porque é nosso papel corrigir os erros. Essa nota foi um alerta, porque foi 10% dos alunos que levaram a nossa nota para baixo. A gente viu isso. E o que isso refletiu? A falta de cuidado do aluno. Não vou terceirizar, dar nome, não, porque a gente precisa assumir a nossa culpa. Temos que estar colado no aluno, a exemplo de qualquer outro curso que a gente tem que estar lá fiscalizando o aluno, né? Como a gente vai, manda o aluno fazer as nossas provas do ENAD, ficar de olho no aluno para ver se ele comparece, se ele tem a responsabilidade que a gente tem o dever de mostrar para ele. Que isso vai ter um reflexo para ele. O peso, exatamente, o peso da nota na carreira dele, na vida profissional dele. Né? A gente tem que conscientizar o aluno disso, que não é uma prova qualquer. Porque essa maturidade aí do aluno é algo que a gente tem que estar o tempo todo cultivando, porque hoje eles se formam muito jovens, às vezes não tem aquela dimensão. Foi assim um alerta. A gente já tomou as providências, como tudo que a gente faz o tempo todo, já corrigimos, chamamos empresas, consultoria para ver onde foram as falhas, o que a gente pode fazer, e estamos acompanhando o aluno. As próximas notas já vão ser diferentes. Ou seja, você tem que dar uma resposta rápida para qualquer problema que não é errar, que a gente né? tem. É agir. Não, exatamente. Porque errar todo mundo erra. E né? o aprendizado se faz pelo erro. Né? A partir daí. Bom, queria falar sobre IPTU, mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Muito bem, professor. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, falando ainda sobre essa trocação que existe na política, né? A senhora foi alvo de uma crítica muito objetiva à história do IPTU, né? Do IPTU. Como é que a senhora viu? Eu não falo nem só do tema IPTU especificamente, porque a senhora já explicou algumas vezes, mas como é que a senhora viu o uso, né? Ali eu acho que foi sua primeira experiência com um caso desse, né? Como isso pega uma repercussão muito grande, né? Olha, eu acho isso de uma pequenez diante da magnitude que é você discutir um projeto político, uma proposta. Ou seja, você mostra que você não tem argumento, então você parte para esse tipo de notícia. Porque eu digo assim, quando você não tem argumento, você usa essa baixaria toda. Porque é óbvio que a questão de você parcelar seus impostos é uma questão legal. O refis, e aliás todos os empresários adoram fazer um isso. Parcelamento, um refis, é óbvio, porque te dá fôlego, te dá condições de manter teu serviço sem comprometer teu fluxo de caixa. Né? Isso é natural. O que não é natural são as pessoas que deveriam prestar conta do que fazem, aliás, do que fazem com o IPTU, porque a gente está olhando. Eu pago meu IPTU, porque eu pago, mas eu não tenho a contraprestação do serviço que deveria ser feito. Ou seja, o empresário, quando é na vida privada, ele paga a conta, ele paga do bolso dele. Mas esses governantes que aí se ocupam do poder público para fazer alguma coisa que não é pelo povo, o que acontece? Quem paga a conta somos todos nós. Então, eu deixo de fazer, de prestar o serviço que o IPTU deveria ajudar, e aí você paga a conta pela infraestrutura que não tem, pela falta de saneamento, pela falta de remédio nas UBS, você paga por tudo, porque você já pagou aquele serviço e você não tem a contrapartida. Então, quem devia prestar contas eram eles, fora os escândalos, né? Os escândalos que estão aí todos os dias nos jornais, das licitações, dos contratos superfaturados, dos voos nos jatinhos. Então, isso é que é um contrassenso. Você cobrar da pessoa o que você não faz. Cobrar, na verdade, o que as pessoas fazem, porque pagar você paga, mas você não dá de volta. Eu tenho um buraco na minha rua que a justiça já determinou que a prefeitura faça.
o trabalho, porque ele está causando um impacto do trânsito. Não é para mim, é para toda a população que passa e circula naquela rua. Mas está lá o buraco, expondo, né, como uma ferida aí a ausência de serviço e de contraprestação, aí, por exemplo, do IPTU, que é pago e não retorna para a população. Falar em IPTU, como é que a senhora tem visto a prestação de serviço público nessas suas andanças aí? Vamos falar primeiro de Manaus, né? Eu sei que você está indo para o interior, mas eu queria começar pela capital. Agora eu tenho certeza que desse período você deve ter tido a oportunidade de sair um pouco mais daquele universo que você vivia, sim, vivido mais nos bairros, nas comunidades, né? Conhecido um pouco, ouvido, né? As pessoas ali nos bairros. Como é que a senhora, qual é o diagnóstico que a senhora conseguiu fazer? Olha, vamos falar da capital. Manaus, que é uma capital-estado, grandiosa, rica, pujante, tem orçamento da prefeitura, que é um orçamento também pujante. Temos aí o nosso estado, governo. Manaus é um lixo. A gente precisa falar isso. Está um lixo. Eu acho que o que eu falo é a minha percepção como cidadã. Quando a gente anda nas ruas, nós não temos calçadas adequadas. As ruas são esburacadas, são sujas, tem lixo acumulado. Se você for para a periferia, você vê lixo no meio da rua. Coisas assim que não deveriam estar acontecendo mais no século XXI. E se você conhece, vamos dizer assim, o sul do país, não vou nem para fora do Brasil, mas vamos para o sul, vamos para Brasília, vamos para Goiás, vamos para Boa Vista, aqui do lado, você já vê uma diferença no trato com a cidade. Então, Manaus está abandonada. A gente precisa, vamos dizer assim, ser críticos. A gente não pode passar pano, porque tem dinheiro envolvido nisso, dinheiro público, né? O orçamento da Prefeitura de Manaus ele é mais do que suficiente, fora o endividamento aqui do município, que ninguém presta contas de onde foi, para onde foi o dinheiro, para onde foram os empréstimos que foram feitos por Asfalto Manaus. Manaus é cheio de buracos. Se você for para a periferia, você chora. As pessoas vivem de uma forma absolutamente indigna. Pessoas vivem assim, numa cidade como é Manaus, sem saneamento básico, sem esgoto tratado. É lixo por todo lado. Os igarapés são imundos. Quem que vai fazer esse serviço se não a prefeitura ou o governo? Meu Deus do céu, alguém tem que tomar conta disso. Olha, outro dia eu fui num evento que os moradores limpam ali um pequeno igarapé que tem ali no Parque 10. Os moradores, claro que eles não têm a menor condição de fazer isso. Ou seja, a gente não pode banalizar isso. Não pode e não pode. O que está faltando aí? Porque a senhora está dizendo que há indícios fortes de desvio, né? Eu tenho certeza que há. Não é normal você ter um orçamento como é o nosso e não ter o serviço adequado, porque outros lugares que têm um orçamento até menor estão em melhor situação do que nós. Olha, eu não tenho nem dúvida, fora a incompetência para administrar. Aí sim, eles não têm competência para administrar, não sabem cobrar. A gente imagina que isso está assim, o caos, porque as pessoas que estão à frente das pastas não trabalham. Tudo é uma maquiagem, tudo é uma mentira. Então, assim, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque quem sente está na ponta. Quem sente está realmente precisando daquele serviço. E a gente sabe disso, né? Se você for, vamos dizer assim, lá para o Mauazinho, lá para Puraquequara, aqueles lugares mais longe, você vai ver o que eu estou falando. Mas não precisa ir muito longe. Se você for aqui atrás, no Beco do Macedo, você vai ver o que está faltando também. Ou seja, não é uma situação tá específica de uma região da cidade. Não é. Porque aqui a gente está, né, no meio das principais avenidas, sim, no entorno de um bairro que é tido como classe média alta, e a gente vê que não tem calçada, não tem limpeza, tem lixo na rua. Isso é absurdo. São coisas bem básicas. Não vou falar nem do principal. Na questão do Estado, você fica mais triste ainda, porque você vê que no interior, do interior, né? O interior, ele não é só
a questão de disparidade econômica que há, porque a gente sabe disso, porque os números mostram que não tem investimento no interior, o interior praticamente está parado no tempo e no espaço, isso é real. Mas é uma questão mesmo de limitação aos horizontes das pessoas que lá vivem. É uma coisa muito triste, porque se você for em cidades como Ipixuna, Itamaraty, você fica chocado. Né? Tem algumas cidades que são melhores, mas nenhuma é, vamos dizer assim, de um padrão de uma cidade do interior de São Paulo ou de Santa Catarina. A gente precisa entender que nós temos recursos para isso, o que está havendo é falta de governo. E isso daí está muito claro. Né? Aliás, é reclamação do povo do interior, que está abandonado, que o governador foi lá para fazer campanha no passado e nunca mais voltou. Então, assim, a gente enxerga isso com muita tristeza, porque o Amazonas não merecia esse destino de estar hoje em último lugar na federação. E a gente precisa falar dos números, porque realmente eles espelham, né? São os ditos indicadores aí do sucesso ou do fracasso. Do nosso caso é o fracasso que está expresso aí nos números. Então, assim, eu vejo isso como uma mistura de incompetência e corrupção, eu não tenho nem dúvida. Não tenho dúvida de que há desvio de verbas aí pelo caminho, onde a gente não sabe, mas certamente no dia que puder vai descobrir onde que está. Certamente tem, porque não é possível você ter um dos maiores orçamentos e estar em último lugar. Tem alguma coisa aqui que não bate, né? Porque olha, é muito fácil trabalhar com orçamento, né? Sim. É só cumprir tudo direitinho que vai dar certo. Eu costumo dizer para todo mundo, cara, você administrar a parte pública, ela é muito tranquila, porque você sabe exatamente o faturamento, né? Exatamente. Uma empresa privada, não você luta para fazer o faturamento todo mês. Ainda mais nessa conjuntura econômica que você sabe que há altos e baixos, então cada mês é uma surpresa. Olha, diminuiu, caiu, você fica realmente. Mas com orçamento previsto, realizado, meu Deus, é o sonho de todo empresário. É verdade. Agora, a gente está falando aqui de experiência, está falando de possibilidade de desvio, corrupção, falta de gestão, e a gente está falando de um mundo da política. Você tem na sua família, né, muitos políticos, né? Você tem, acho que sobrinhos, tem sim. cunhados, né? A família Lins como um todo, né? Átila, Belarmino, enfim. Como é que é essa relação? Eles fazem parte desse projeto? Isso também é alvo de algumas críticas, né? Em relação à sua oposição. Eu falo muito da velha política. Exato. Eu falo da velha política e eu digo sempre que não são políticos velhos, porque tem jovens que estão com a velha política na cabeça, que é essa política de coisa pequena, sabe? De não ter a mente grande como é a política, você lutar por algo maior. E nesse pacote aí eu coloco os meus cunhados, agora não cunhados, é só um, e o filho do Belarmino, o George, que também está na política, e outros, que eles têm sua parcela de responsabilidade. Tem sim. A gente sabe que quando a pessoa tem na mão um instrumento e deixa de usar, tem sua parcela de responsabilidade em cima daquilo que está acontecendo. Como? Cobrando o governo, cobrando, no caso, o prefeito, dos vereadores, né? A gente tem esse dever, está representando o povo, deveria ser a voz do povo. Na verdade, eles sempre tiveram uma postura muito governista, nunca foram de cobrar muito, né? Não, deve ter seus motivos. Olha, eu digo sempre, caminho só, eu tenho um CPF, eles têm um deles. Eu acho que as pessoas percebem isso, porque eu não tenho medo de cobrar. E eu digo sempre, pode ser meu filho, se estiver errado, a gente tem que apontar o dedo e dizer, está errado. Isso não significa absolutamente nada, eu me dou muito bem com todos eles, somos parentes, mas dizer que está certo, não está. Eu acho que a minha postura, por si só, já fala do que eu penso. Eu não me poupo de fazer as críticas, e, aliás, eu digo que eu estou me preparando para receber as críticas, porque
Isso faz parte da vida. Você não pode temer as críticas. Você tem que encarar as críticas dentro do seu processo de crescimento, aceitando o que está errado e corrigindo. Não fazendo de conta que não está ouvindo e deixando as coisas avançarem. Eu vejo que hoje na política, eu não vou citar o nome, acontece muito isso. Outro dia eu fui num município lamentável, né? Assim, bem precário, como todos. O fulano é filho da terra e tem não sei quantos mandatos. Eu digo, gente, não fez nada até hoje. Como assim? Não devia nem receber homenagem. Aliás, devia ser cobrado, porque, de fato, é uma vergonha, sabe? Onde que estava porque não viu o seu município? Quer dizer, ficar daquele jeito e não fez nada, cruzou os braços, mas a vida dele melhorou, né? O político que enriquece, o povo empobrece, já viu que a política não serviu para aquilo que ela foi feita, para melhorar a vida das pessoas. Então, isso daí é realmente lamentável. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco agora, já que a gente está falando de políticos, né, falasse de algumas figuras aí que estão nessa disputa e tal. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora, começando, obviamente, pelo ex-prefeito Davi Almeida, né, que é um crítico seu também, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo. Bom, vamos fazer agora nesse último bloco, falar um pouquinho sobre os políticos que estão aí em cena e que, obviamente, serão os seus adversários. Eles têm opiniões sobre a senhora. Quero ouvir as suas opiniões sobre eles também. Certo. Vamos começar com o ex-prefeito Davi Almeida. Olha só, eu digo que o Davi ele incorpora a velha política e esse mal que os políticos têm de fingirem aquilo que não são. Ele se faz de muito humilde e os outros são os arrogantes. É o contrário, ele é o arrogante, porque o comportamento dele não condiz com aquilo que ele prega. Ele gosta, né? E ele tem mostrado aí, ele tem gostos bem refinados, passeios, enfim. Mas ele não olha para o povo com a mesma, vamos dizer assim, boa vontade com que ele tem com os outros mais graduados. O que eu vejo? Onde que a gente vê isso? Na cidade mal cuidada, na forma com que ele trata professores, funcionários e até jornalistas. Você faz jornalismo de bodó, né? Ele é uma pessoa arrogante que não sabe estar num cargo público e se portar como um servidor. Você que está devendo explicações, não os outros. Então, você ficar, vamos dizer assim, de forma arrogante, tratar as pessoas porque você não quer dar explicações sobre o que está errado, é um erro realmente, é um defeito que ele tem muito grave, na minha opinião. E o Omar Aziz? Ele já está naquela época que o poder virou um hábito. Ele quer ter o poder pelo poder. Não é mais para fazer absolutamente nada. Acho que isso já se perdeu pelo caminho, se é que teve alguma vez. Então, assim, a gente lamenta que as pessoas não saibam a hora de se retirar para ser, eu digo sempre, o Pelé só foi o Pelé porque se retirou na hora certa. É óbvio que a gente vê que ele não vai mais render nada, porque já não rende há 20 anos. A gente sabe que ele está em posições aí que já foram ocupadas, olha, todos os cargos, e não mudou absolutamente nada. Então, isso também é retrato da velha política, essas promessas reiteradas e não cumpridas, que é engraçado que eles vêm e fazem as mesmas promessas de 4 em 4 anos, como se as pessoas tivessem uma memória curta. Não tem. Eu acho que o povo hoje até está mais informado, que as redes sociais, elas ajudaram muito nisso. Elas lembram, né? Lembram o tempo todo. Que a memória, né, ela acaba deixando para trás e você não percebe. E as redes, elas resgatam, né, aquela força, a mesma promessa. E isso é muito interessante. Então você vê que não vai fazer. Porque se você já não fez, como é que você vai fazer agora? Fora os comportamentos, né, que a gente sabe que não acontece e desaparecem aí, só aparecem e reaparecem de 4 em 4 anos. Então, a gente precisa
entender e dar espaço para os outros, não é para os mais jovens, mas para a mudança. A gente precisa de mudança, sim, entendeu? E eu acho que a gente tem que saber a hora de abrir espaço. Isso vale para todo mundo, até na vida privada também, né? A sucessão, ela é salutar. É saudável, né? Saudável. Professor, e o Roberto Cidade, que surgiu agora, mas já está se colocando aí vamos dizer assim, nessa disputa. Qual é a sua opinião sobre ele? Ele é um jovem político, né? Tem uma carreira recente também, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre ele. Olha só, eu penso que nós temos na política que mudar algumas coisas, algumas práticas, olhar para fora, olhar, por exemplo, a política nacional, que hoje tem valores combativos, que se destacam nacionalmente. E você vê como é o sentimento do povo, né? Porque você conecta com a pessoa e daí reflete, vamos dizer assim, aquilo que está dentro do povo, né? Mas que alguém expressou verbalmente. A gente pensa assim, nós tivemos aí 8 anos do governo Wilson Lima, que, a meu ver, foi o pior governo que o Amazonas já teve. Isso não é uma opinião, não tenho nada contra, não conheço pessoalmente, não sei, entendeu? Nem o conhecia. E surgiu na minha... eu dizia, meu Deus, quem é o Wilson Lima? Não sabia, mas já até transitava, né, no meio público, que teve uma oportunidade de ouro para fazer. E o Roberto Cidade, um jovem, né, porque tem 39 anos, ao invés de cumprir um papel importantíssimo, que é a defesa do povo que o elegeu, não. Ele criou ali dentro da Assembleia um ambiente propício para esse governo tão ruim que nós tivemos. Foi, porque não foi um governo que combateu, que exigiu e que, vamos dizer assim, teve uma postura de cobrar de forma dura o governador em situações muito críticas daqui do nosso estado. Vou falar da pandemia especificamente, que ele não abriu nenhuma CPI, não teve nenhuma cobrança mais dura do governador e, muito pelo contrário, ainda facilitou a vida do governo quando aumentou alguns impostos, que aí depois foram reduzidos. Então, assim, o papel do parlamentar é ser a voz do povo, né? Tá aí, parlamento, é para isso. Acho que ele não cumpriu a função. E agora, essa manobra casuística aí do governo foi ridícula, porque parece que o povo vamos dizer assim, nós somos os inteligentes, os iluminados, e os outros não vão nem perceber que foi um jogo de poder mesmo, de disputa por poder pessoal, que eu penso que é incompatível com a função da política. O tempo todo eu tenho reiterado isso, porque a gente precisa evoluir. O governo, ele não pode ser um puxadinho de um partido ou de uma pessoa, ele tem que ouvir o povo. E isso eu tenho falado sempre nas minhas caminhadas. O problema, ele não tem lado, ele não tem ideologia. O problema é de todos. A forma de solução, quem vai dar é quem está no comando. E aí você vai dizer assim, porque você é de direita, você não vai fazer? Não, a gente vai fazer, porque isso é dever de quem está na cadeira do governo, tornar a vida do cidadão melhor, melhorar as formas de acesso à saúde, à segurança, à educação. São os deveres básicos de qualquer governo. Quem é de direita investe no livre mercado e não na máquina pública inchada. Né? A gente pensa num governo eficiente, enxuto, transparente, onde a lei é cumprida. Essas coisas são da direita. Mas dizer que, por exemplo, você vai tirar um benefício social que aquela pessoa merece porque você falhou antes de dar a ela condições dignas, isso é uma mentira que a gente não pode sustentar. Então, nesse ponto, eu penso que o Roberto Cidade falhou, sim, lá atrás, ao não cobrar do nosso governo. Aliás, os parlamentares, eles têm esse dever de brigar pelo povo, de brigar por coisas, benefícios maiores e melhores. Não usar isso de forma eleitoreira, casuística, como favor.
o povo precisa entender que governo não lhe deve, não lhe faz favor, lhe deve. Então tem dever mesmo de cumprir aquilo que às vezes é oferecido de forma como se fosse, olha, ele é super bonzinho. Não, não é, gente, ele tem que trabalhar. Agora, professora, eu preciso perguntar isso. A senhora eleita vai ter que lidar com uma Assembleia Legislativa. Sim. Como é que a senhora está dizendo aqui que a Assembleia tem que cobrar o governador? Tem que cobrar. A senhora vai querer ser cobrada? Claro, e eu vou lhe dizer uma coisa, eles são os interlocutores. Eu digo sempre que eles são a voz do povo. O povo não pode vir todo, né? Nós somos hoje 4 milhões de habitantes aqui no estado do Amazonas, imagina. Essa classe de deputados e vereadores e de deputados federais representam esse contingente. Então, eu tenho que ouvi-los. A gente tem que ouvir as pessoas. E qual é a forma melhor de ouvir se não forem eles? Ou seja, é muito melhor você escutar, que eles levem os anseios. E aí, na medida que a gente resolve, olha, meu deputado está trabalhando, está fazendo o que devia, está cobrando, é esse o papel dele. A gente não vai se sentir mal, muito pelo contrário, é um braço que você tem para lhe ajudar. Por isso que eu digo, a gente vai trabalhar muito bem com todos, porque eu imagino que eles representam esse povo que eu quero servir. Então, se eles estão ali para ser a voz do povo, vamos nos dar muito bem. Muito bem, vamos falar agora, já que a gente já está falando de parlamento e tudo mais, queria falar um pouco de política nacional, porque eu acho que essa eleição ainda vai ter muito reflexo da questão ideológica. Sim. Né? A tal polarização que todo mundo fala. Você representa a direita no estado do Amazonas. Mas a gente vê muitos movimentos de vários candidatos querendo se dizer também de direita, né? Porque entendem que esse momento no Brasil é um momento mais favorável à direita, como já foi no passado, mais favorável à esquerda. A gente sabe dos ciclos. Claro. Mas agora a gente está vendo que está mais à direita. Como é que a senhora está enxergando esse movimento dos candidatos? Olha só, eu tenho certeza que nós vamos, de fato, ter aí uma eleição polarizada, tendendo para a direita, porque é um movimento global, não é nacional. Eu penso que no mundo inteiro a esquerda falhou nas promessas que fez e não cumpriu. A gente viu aí uma explosão de violência urbana, de falta de segurança, isso no mundo inteiro. Então, o que acontece? Acho que as pessoas viram, poxa, a esquerda não deu conta, então vamos migrar para a direita. Então, o momento, a conjuntura favorece, de fato, os candidatos da direita. Eu não tenho nem dúvida de que o Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do país e o povo ainda está, vamos dizer assim, tímido, mas vai acontecer. E acho que é salutar essa alternância aí de poder. Agora, o que não pode, a gente tem que tirar esse político que quer estar se dando bem de tudo que é lado. Você tem que escolher, olha, tem que escolher um lado, é bíblico, né? Água morna, eu vomito, seja quente ou frio. Pronto, é isso. Você tem que assumir o seu lado, assumir o lado do povo, significa que você tem que identificar aquele que foi bom para você. Não, a esquerda falhou muito, mentiu muito, aumentou impostos. Eu acho que a população no país inteiro está sufocada. Nós tivemos aí, ainda não estamos sentindo, mas os escândalos de corrupção, esse escândalo aí do Banco Master, é algo que a gente não pode tolerar. Então, assim, nós temos que realmente dar um passo à frente para tentar uma nova solução. A gente não sabe o que é pior, né? Se é o Banco Master ou o INSS. São duas coisas assim bem... Não, tem outras, né? São coisas tem assim, várias coisas, né? Tem várias. Eu estava vendo agora da questão da energia, né? Que é um escândalo, né? Outro escândalo. Um outro escândalo aí imenso de valores absurdos que a gente não sabe que está pagando essa conta. Então, isso está, vamos dizer assim, matando o povo brasileiro de uma forma vil, porque ele nem percebe o que está acontecendo. E eu sempre falo isso. A gente anda e a gente põe a culpa, meu Deus, é a falta de sorte, é a falta disso. Não, não é não. É culpa da política. Nós temos que virar a chave para tentar sair desse fosso que a gente está.
Nós tentamos lá atrás, aí teve esse revés aí, já mostrou que não vai dar certo, não vai dar. Então, vamos dar uma chance aí para os verdadeiros, vamos dizer assim, que são de fato de direita, não aqueles do meu, né? Que eu estou aqui, mas estou ali, é um pé na canoa, cada um, uma canoa aqui, outra ali, tu fica ali no meio. Não, não dá certo. E como é que está a direita aqui no Amazonas? A gente tem um histórico de uma certa divisão lá dentro, vamos dizer assim, muitos interesses particulares ali, a gente não pode fugir disso, o PT não é diferente, sim, né? Só para citar que isso não é uma exclusividade de um único partido, mas a direita tinha esse contexto, eu não sei se ainda tem, como é que está isso? Olha, aqui eu acho que no Amazonas hoje, aliás, no Amazonas, acho que no Brasil, os partidos que mais representam a direita é o PL e o Novo. E é claro que todo partido, e aliás, eu acho que até nacionalmente, todo mundo passando por essa fase, né, de aprendizado, mas eu penso que aqui a direita está bem organizada, a despeito do que falam, está todo mundo aí empenhado em realmente fazer uma eleição completa, aí, eleger governo, Senado, deputados federais e estaduais, porque a gente vê a diferença que isso faz na dinâmica aí da política. E acho que a ideia de plantar que há divergências é mais de fora do que de dentro. A gente tem aí internamente é tranquilo? Não, o presidente do nosso partido aqui, o Alfredo, ele é como a gente fala, não dá para toda hora você estar... Ai, olha, não, isso não, porque se você está o tempo todo desmentindo, você se coloca numa posição de que você está prestando contas de algo que não existe. Então, nem faz sentido. Eu, por exemplo, eu nem falo mais, já chega, né? O que passa das pessoas para fora é outra história. Então, a gente está bem alinhado, o partido está imbuído, aí cada um correndo atrás do seu eleitor, mostrando suas propostas, seus projetos. Então, a gente está bem tranquilo e eu acredito que isso vai se refletir nacionalmente. O próprio PL hoje já começa a ter uma outra configuração e essa dinâmica é própria, eu acho que da evolução, quando você entende um momento e vira a chave, entende que não dá para ficar lá e cá. Então, aqueles que são, vamos dizer assim, fisiologistas vão acabar sendo expurgados naturalmente. Eu não tenho nem dúvida disso e hoje o partido está bem forte, preparado para ser o maior partido do país e o maior partido de direita. E a Maria do Carmo já tem vice? Pois é, ainda não. Essa história tem nomes, pelo menos? Está estudando? Tem vários nomes que a gente tem, né, estudado, mas eu acho que não vai ser uma decisão nossa, eu acho que tem que ser uma decisão de todos, a gente está ouvindo aí as sugestões, partido, a gente tem que estar, vamos dizer assim, alinhado. E hoje o vice é uma figura importante. Deixou de ser... Tem sido decisivo aí, né, nessa jogada. Deixou de ser interessante isso. Antigamente o pessoal dizia, vice não faz nada. Não, hoje vice tem um papel bem importante, sim. A gente precisa estar atento aos suplentes, aos vices. Mas, assim, até a possibilidade de uma chapa puro sangue? Hoje parece que sim, mas quem sabe, né? Temos aí até julho, agosto para decidir isso. Então, vamos em frente. O que for bom para todos vai ser bom para o Amazonas, vamos dizer assim. Queria agradecer, desejar sucesso mais uma vez. Obrigado por mais uma vez poder conversar conosco aqui. Acho que essa é a segunda entrevista que a gente faz, né? Mas, assim, agradecer é um outro momento, é verdade, mas a gente está acompanhando. Quero desejar sucesso e que dê tudo certo aí na sua jornada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer conversar com você. E estamos às ordens. Obrigado. Obrigada.